crianças, hoje vamos para um bloco de resoluções de questões de direito penal, com o tópico princípios. Eu pulei essa primeira questão porque ela não fala sobre princípios. Então vamos começar pela segunda questão. O indivíduo autuado em flagrante pela prática de um crime não poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em relação ao princípio. Lembra que eu falei para vocês sobre esse princípio? O que é que esse princípio fala? Que ele já explica, né? Só vai ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Se ele só vai ser considerado culpado só após o trânsito em julgado, então quer dizer que ele presume-se inocente. O único que fala sobre inocência aqui é esse aqui. Mesmo que vocês não lembrassem desse nome de presunção, só pelo nome inocência já mataria a questão. Vamos lá. Jonas, primário e portador de bons antecedentes, subtraiu sem violência ou grave ameaça 10 pacotes de biscoitos avaliados no todo em R$ 90, pertencentes ao supermercado XYZ. Nesse cenário, é correto afirmar que Jonas, ele é primário. Então, eu falei para vocês sobre o princípio da insignificância. E o que é que diz esse princípio da insignificância? Lembra que eu falei para vocês que eu decorava esse princípio com a minha amiga Mari? Não vou anotar para não ficar muito longo, mas lembrem: mínima ofensividade, ausência de reprovabilidade, reduzido grau de periculosidade e expressividade da lesão jurídica. Então, vamos lá. Aqui também eu coloquei embaixo algumas outras coisinhas, alguns outros tópicos, e um deles é características do agente, as circunstâncias do crime e, tipo, se aquele bem, ele era considerado, até tinha um valor baixo, mas tinha um valor sentimental em relação à pessoa com aquele bem e tal. Então vamos analisar tudo direitinho. Jonas, ele é primário e portador de bons antecedentes. Então vamos lá. Primário e bons antecedentes é algo bom para ele. Bons antecedentes. Vamos ver. Subtraiu sem violência de grave ameaça. Então, esse aqui é muito importante. Sem violência ou grave ameaça. Quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, pode ser aplicado o princípio da insignificância? Não pode. Vamos lá. E o que foi que ele fez? Furtou, na verdade, 10 pacotes de biscoitos no valor de R$ 90 de um supermercado. Vamos lá para as alternativas. Não responderá por qualquer crime, em razão do princípio da insignificância, que afasta a culpabilidade do agente. Tipo, o que foi que ele furtou? 10 pacotes de biscoito. Vou botar só o B de biscoito. Afasta a culpabilidade do agente? Vamos ver. Não poderá responder por qualquer crime em razão do princípio da inocência, que afasta a tipicidade da conduta? Não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância, que afasta a ilicitude da conduta. Aqui a gente sabe claramente que ele vai responder que vai ser uma dessas três aqui opções. Furto privilegiado, não. E furto simples, não. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre o que vai afastar a culpabilidade
tipicidade tem licitude. Vamos começar com culpabilidade porque é a primeira opção. O que é que afasta a culpabilidade? Então, a primeira. Inimputabilidade. 2. Vou botar o 2 embaixo, senão vai ficar muito perto. 2. Menoridade. 3. Coação moral irresistível. Obediência hierárquica. Vixe, hierárquica. Erro de proibição. Excluir a culpabilidade, a inimputabilidade, a menoridade, coação moral irresistível, obediência hierárquica e erro de proibição. Tem aqui princípio da inocência? Não tem. Então, culpabilidade a gente sabe que não é. Vamos para o próximo. Afasta a ilicitude. O que é que afasta a ilicitude? Legítima, vou botar o número 1. Legítima defesa. 2. Estado de necessidade. 3. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. O que afasta a ilicitude? Tem princípio da insignificância aqui? Não tem. Então, cadê ilicitude? Aqui. Então, já sabemos que não é. Eu não vou marcar agora porque eu vou explicar o que é que afasta a tipicidade. Esse aqui tem 2 princípios. Entre os outros requisitos, tem 2 princípios. Que é o princípio da adequação social. Tem também o princípio da insignificância. Bom, já sabemos que é essa, mas eu vou continuar para vocês, para informar quais são os outros. Coação. Vou botar aqui dessa cor. Física absoluta. E o quarto? A ausência de tipicidade conglomerante.
Eu não vou explicar aqui direitinho, porque eu já expliquei no outro vídeo. Se vocês tiverem dúvida, é só entrarem no vídeo anterior. Vamos lá. Outra questão, deixa eu ver se essa questão ela fala exatamente sobre princípio. Princípio é sobre princípio. Ué. Vamos lá. João, em maio, deixa eu baixar aqui. João, em maio de 2023, subtraiu, mediante grave ameaça, o telefone celular e a carteira de Ingrid, vindo em seguida a ser capturado em flagrante. Então, o que foi que João fez? Subtraiu, aqui foi roubo. Por quê? Violência e grave ameaça. Em seguida, foi capturado em flagrante. Após tomar ciência dos fatos, o MP ofereceu denúncia em face de João, em razão de prática de crime de roubo simples. Tá vendo que é roubo? Cujo preceito secundário prevê a pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. No curso do processo, em julho de 2023, é editada nova legislação. Aqui ele está dizendo que está no curso do processo. Aqui, vamos aqui. S de sentença. Maio 2023. Aqui é maio de 2023. Aqui foi em julho, não foi? Julho 2023. É editado nova lei, dando aso ao aumento das sanções do roubo. Então, essa nova lei piora a situação do réu. Vamos lá. O preceito secundário passou a prever as penas de 6 a 12 anos de reclusão e multa. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que a nova lei, aqui está no curso do processo, mas essa nova lei, ela piora. Eu falei para vocês sobre um princípio. Eu vou ler as questões primeiro, para poder explicar cada certinho. Vamos lá. Não incidirá no processo. A gente sabe que não incidirá realmente no processo, porque como ela piora, não é aplicado. Só aplica se fosse benéfica. Então, a gente já exclui o que está dizendo que incidirá. Essa e essa que diz que incidirá. Sobra essa, não incidirá, não incidirá. Não incidirá no processo vinculado ao crime perpetrado por João em razão do princípio. Agora ele fala 3 princípios aqui. Ele falou anterioridade, especialidade, e falou do princípio da legalidade. Gente, o que é que diz o princípio da anterioridade? Eu acho melhor explicando como exemplo. X cometeu X em 2023. X não era considerado crime. A atitude X não era considerado crime. Depois, A cometeu X, mas em 2024, fazer X é crime. Então, ele não pode ser punido em 2023, porque não tinha uma lei anterior definindo isso aqui como um crime, entendeu? Só em 2024. Então, como em 2024 ele fez e era considerado como um crime, ele vai responder quando ele cometeu em 2024, mas esse de 2023 não. O princípio da especificidade é que trata-se um caso em específico, tipo, a norma específica, ela é aplicada em relação às normas genéricas. Por exemplo, um tipo de crime específico, ou pronto, na lei da Copa. No tempo da Copa, certas atitudes foram consideradas como crimes, especificadamente por causa daquela causa excepcional.
Então, é tipo isso, essa norma específica vai ser aplicada e não a norma geral. E o princípio da legalidade é que prevê que não há lei, não há crime sem lei anterior que a defina aquele como crime. Então, só vai ser crime o que a lei está dizendo que é crime. Então, o que a lei diz que é crime é o que vai ser crime. E nem pena sem prévia combinação legal. O que é isso, combinação legal? Quer dizer que a pena só vai ser aplicada se tiver prevista na lei. E o crime só vai existir se tiver previsão na lei também. É tipo isso. Nesse caso, ele está falando que no meio do caminho surgiu uma nova lei e que será ou não será aplicado essa nova lei? Vamos lá. É o princípio da especialidade? Não é esse princípio, gente. Não é o que eu expliquei para vocês. Então, já cortamos esse princípio daqui. Aí fica a dúvida entre é anterioridade ou é legalidade? Vamos lá. Nesse caso, é o princípio da anterioridade. Porque se antes não tinha uma lei definindo como aquele crime naquela gravidade, por que ele vai ser aplicado agora? Entendeu? A lei está dizendo realmente que aquilo ali é um crime. E a pena também está na lei. Mas antes, a pena era daquele jeito? Não. Entendeu? Tcharam! Deixa eu ver. Trata sobre princípio. Aqui, princípio. Vamos lá. Mulan é esperto em ciências da computação, sendo exímio programador e tendo facilidade para desvendar sítios da internet e problemas de segurança nas redes sociais. Por força de suas qualificações, encontra com frequência brechas nos sistemas de grandes corporações, sendo muitas vezes contratados para averiguar as falhas existentes. Nesse percurso, veio a ser acusado de praticar atos não permitidos. Contratou um advogado, o qual afirmou que os atos realizados não estariam previstos nos sistemas de repreensão. Nesse caso, o que ele está dizendo? Mulan, ele foi acusado de cometer um crime. O que foi que o advogado dele disse? O advogado dele disse: ei, essa conduta aí que você está dizendo que é crime, essa daqui, ela não está prevista. Ela não está prevista, na onde que ele disse? No sistema de repreensão. Qual princípio seria esse? É o princípio da reserva legal. Possibilidade real, nada a ver, gente. Capacidade, tudo errado. Tá vendo? Vamos ver, isso aqui também tem princípio. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Xanadu é estudioso de culturas orientais e busca fundamentos para justificar a estrutura repressiva do Estado, resolvendo os conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade. Quando ocorre a tutela dos bens mais importantes e somente atua na esfera penal, e quando estão inóculos os demais ramos do direito. Ocorre a incidência do princípio nesse caso, da intervenção mínima. Sabe por quê? Aqui está falando, quando a tutela dos bens mais importantes. O direito penal, ele protege realmente os bens mais importantes, por exemplo, a vida. E quando estão inóculos os demais ramos do direito. Ou seja, quer dizer que nenhum outro ramo do direito pode resolver isso, só o direito penal. Então, é esse o princípio. DT praticou crime de furto tendo se apropriado indevidamente da biblioteca da bicicleta de Turandot. 24 horas após o delito, ele devolveu a bicicleta à proprietária. Nesses termos, a gente ainda não falei sobre isso,
sobre desistência voluntária e arrependimento posterior, mas vou ficar devendo a vocês. Depois desse vídeo eu vou organizar já uma videoaulazinha sobre isso. Vamos lá. Princípio. Vamos lá. A STF julgou o caso de uma contadora que recebeu de uma cliente a quantia de R$ 500 para quitar contribuições de atraso junto ao INSS e protocolar pedido administrativo para a concessão de auxílio-doença, não fazendo nenhuma coisa nem outra, denunciada por apropriação indébita majorada pelo Ministério Público. A contadora foi absolvida pelo Tribunal de Justiça. A absolvição foi confirmada pelo STJ. Em seu voto, o ministro Nilson Naves sustentou que as relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil. Quer dizer que ela foi atrás do direito penal, mas o direito penal é a última ratio. Então, é só em último caso que a gente busca o direito penal. Ele estava dizendo que dá para se resolver isso na esfera civil. Que princípio é esse? É o princípio da legalidade? Não. O princípio da legalidade, a gente já falou. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Culpabilidade? Nada a ver. Insignificância? Já expliquei pra vocês aqui. Não. Sobra subsidiariedade. Eros requereu a absolvição de Hermes e Zeus, vez que os atos pelos quais foram acusados teriam a aprovação da comunidade. Dessa forma, aplicável seria o princípio da adequação social. O próprio nome já diz, né, gente? Atos quais foram, teve aprovação da comunidade. Então é isso, gente. Um bloquinho simplesinho, só para vocês verem como é fácil e que dá para resolver com o que eu passei para você, qualquer questão que vierem a responder. Beijo, tchauzinho.